Fala galera, beleza? Eu sou o professor Wagner Araújo do canal Hora Exata e é um prazer imenso estar aqui com vocês para mais uma aula. Aula de hoje, números decimais, transformando o número com vírgula em frações, beleza? Vamos ter aí também algumas propriedades embutidas nessa aula que também são bem importantes para esse assunto. Então vem comigo, vem com bastante calma que nós vamos tentar resolver essas dúvidas que você possa ter sobre esse assunto. Valeu? Uma outra coisa, se você ainda não tiver inscrito nesse canal, parceiro, se inscreve, tá? Porque todo dia tá tendo vídeo novo para esse canal, né? Então, assim, pode ser que surja algum vídeo aí que te interesse bastante. Então, se inscreve aí, ativa o sininho e curta aí. Valeu? Então, olha só. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre o número decimal é que números decimais eles são gerados a partir de frações cujo denominador é decimal. É uma potência de 10. Então, por exemplo, quando eu tenho isso aqui, 1 sobre 10, esse 1 sobre 10, ele gera para a gente o 0,1. Beleza? Então, esses números aqui são chamados, esse número aqui no caso é chamado de um número decimal, porque ele obrigatoriamente tem um denominador que é uma potência de 10. Assim como, por exemplo, se eu tenho isso aqui, ó, 25 sobre 10, por exemplo. Isso aqui vai ser igual a 2,5, que também é um número decimal. Beleza? Então, se eu tenho, por exemplo, o número 3 sobre 1000, o que eu tenho aqui? Eu tenho o 0,003, beleza? Que também é um número decimal. Beleza? Você conseguiu perceber, né? Até vou colocar uma observação importante aqui, que quando eu tenho o 10 aqui embaixo, após a vírgula, eu só tenho uma casa decimal, né? Assim como eu tenho esse 10 aqui embaixo, quer dizer que depois da vírgula, eu tenho apenas um cara depois da vírgula. Quando eu olho aqui embaixo, eu tenho 3 zeros, beleza? E eu tenho 3 elementos aqui, 3 algarismos depois da vírgula, tá? Então, essa situação que eu acabei de citar aqui é o que embaseia a transformação de número decimal, né, em fração e fração em número decimal. Show? Então, isso é uma coisa bem importante. Então, olha só. Vamos entender uma coisa. Vamos tentar escrever aqui, por exemplo, ó, escrevendo número com vírgula decimal, que é importante dizer, em fração. Então, vamos supor que eu tenho aqui o 3,45. Como que eu transformo esse cara aqui numa fração? Então, presta atenção. Pego o número todo, que é o 345, sobre quanto? Eu não tenho dois caras depois da vírgula, então aqui tem que ser o 100, porque o 100 tem dois zeros. A quantidade de casas que eu tenho depois da vírgula é igual à quantidade de casas do número decimal que vai aparecer aqui embaixo, em relação aos zeros. Então, se eu tenho duas casas, tem que ter dois zeros aqui. Vamos pegar mais um exemplo. 0,336. Beleza? Então, o que eu observo? Eu tenho três casas aqui depois da vírgula. Então, como é que eu faço para escrever? Pego o número todo, que é o 0,336, que é a mesma coisa que 336 sobre quanto? 1000. Ou seja, porque é um número, a potência de 10, que tem 3 zeros aqui embaixo. Se eu pegar esse número aqui, por exemplo, ó, 12,340, 3.401, por exemplo. 12,3.401. Como que eu transformo isso aqui em fração? Pego o número todo, 12,3401, e divido por quanto? Eu não tenho 4 casas depois da vírgula? Tá lá, é um 1 seguido de 4 zeros. Beleza, galera? Então, essa aqui é a transformação, tá? Agora, e se por acaso, né, eu quisesse transferir uma fração para um número decimal? Para isso, eu preciso entender algumas propriedades. A primeira propriedade
que a gente vai chamar de propriedade 1, que é a comparação. Como que nós comparamos dois números decimais? Então, para comparar dois números decimais, a gente deve ter a mesma quantidade de algarismos após a vírgula. Então, isso aqui é o princípio básico para conseguir comparar dois números decimais. Por exemplo, quem é o maior? O 2,30 ou o 2,21. Beleza? Então, aqui como eu já tenho, depois da vírgula, duas casas e duas casas decimais, eu consigo comparar, né? Já que a parte inteira é igual, 2 e 2, o maior aqui é 30, que é 21, logo, esse cara aqui é o maior. Agora, se tivesse assim, ó, 2,3 e 2,21, quem seria o maior? Eu, inicialmente, eu não poderia aqui, de cara, já comparar, porque aqui eu só tenho uma casa depois da vírgula e aqui eu tenho duas. Então, o que eu faço? Eu complemento aqui a quantidade de casas com 0, então ficou 2,30, e aqui ficou 2,21, logo esse aqui é o maior. Então, sempre que eu quiser comparar dois números decimais, eu preciso ajustar as casas decimais. Por exemplo, 7,43 e 7,241. Beleza? Então, quando eu olho aqui, qual dos dois é o maior? Eu não posso comparar ainda, porque aqui eu tenho duas casas decimais e aqui eu tenho 3. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso completar aqui. Como aqui eu tenho 3, aqui eu só tenho 2, eu completo aqui com mais uma. Então, aqui ficou 7,430 e aqui 7,241. Logo, esse aqui é o maior, porque depois da vírgula é ele que é maior do que esse cara aqui. Claro que quando aqui à frente foi igual, né? 7 e 7, dois números iguais. Beleza, galera? Ainda não acabou. Eu vou só apagar aqui essa primeira parte para te dar continuidade às propriedades, beleza? Então, só vou apagar aqui rapidinho. Não vai nem perceber. Já foi. Agora, olha só. Continuando as propriedades aqui, vamos aqui na propriedade 2. A propriedade 2 diz o seguinte. É a multiplicação por 10. Multiplicação por 10, 100, 1000 e assim por diante. Então, por exemplo, 3,5 vezes 10 é igual a 35. Percebe que eu andei uma casa para frente. Se eu pegar o 3,5 vezes 100, isso aqui vai ser igual a 350. Eu andei uma casa para frente e ainda acrescentei um zero. Se eu multiplicar o 3,5 vezes 1000, eu vou ter andado uma casa para frente e ainda vou ter que acrescentar mais dois zeros. 3.500. Agora, por que isso aconteceu? Presta atenção. Como é que eu só tenho um zero, basta eu andar uma casa. Como eu tenho uma casa para andar aqui, eu ando. Deu 35. Quando eu estou multiplicando por 100, eu só tenho uma casa aqui para andar. Ó. Então, andei uma. Ainda falta andar mais uma. Eu acrescento um zero. Beleza? Agora, aqui, eu tenho que andar 3 casas para frente. Então, ó, andei uma, faltou 2. Então, quando eu andei uma, virou 35, eu acrescentei 2 zeros para completar. Agora, se por acaso o número tiver casas, puder ter casas para andar. Então, por exemplo, 12,3417 vezes 10. Tem que andar apenas uma casa, a vírgula vai vir para cá. Então, ficou 123,417. Se eu multiplicar esse cara aqui agora por 100, eu vou pegar aqui, andar 2 casas para frente. Vou trocar de cor aqui. Então, ó, a vírgula está aqui. Andei uma,
andei 2. A vírgula veio parar aqui e ficou 1.234,17. Agora, se eu tiver que andar com mais uma casa, né? Por exemplo, multiplicar isso aqui por 1.000, por exemplo, eu preciso andar com a vírgula 3 casas. Então, 1, 2, 3. A vírgula veio parar aqui, então virou o número 12.341,7. Essa aqui é a propriedade 2. Se eu for agora fazer a propriedade 3 é justamente o inverso dessa, porque é a divisão. Então, a propriedade 3 é a divisão por 10, 100, 1.000 e outras potências de 10. Então, se na multiplicação eu ando para frente, na divisão eu ando para trás. Então, um exemplo. 3.971,5 dividido por 10, depois 3.971,5 dividido por 100, depois 3.971,5 dividido por 1.000. Só para a gente ter isso aqui como exemplos. Trocando de cor aqui, pegar esse verdinho. Então, como eu estou dividindo por 10, eu pego a vírgula e ando apenas uma casa para trás, virando então o número 397,15. Como eu estou dividindo por 100, eu volto duas casas. 2, virou o 39,715. E quando eu estou dividindo por 1.000, eu volto 3 casas, virou 3.9715. Show de bola, gente? Então, para essa primeira aula agora, né, sobre números decimais, nós vamos parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Se não tiver entendido qualquer parte do vídeo, é só mandar para mim nos comentários, que eu vou estar tendo o prazer de tirar a dúvida de vocês. Valeu? Um grande abraço aí do professor Wagner e até o próximo vídeo.